Gente, tem coisa mais chata do que você fazer uma reserva de um hotel ou de um apartamento no Airbnb, ou uma reserva mesmo pelas agências de reserva, e quando você chega no local não ser aquilo que estava na foto, não está limpinho do jeitinho que você pensava, não tá tudo organizadinho do jeito que você pensava, ou ter ali um atrito, não ter uma comunicação boa com o dono do local ou com a agência, enfim. A questão do pagamento também, de não entregar o prometido, né? O que foi prometido no anúncio. Tem coisa mais chata do que você chegar na sua viagem super empolgado no seu local lá, na sua reserva, no seu apartamento cansado e não tá assim do jeitinho que você viu pelo anúncio. Então é muito chato. Então eu vou dar dicas pra vocês que eu pratico em todas as minhas viagens, e por isso eu não tenho estresse nesse quesito, pelo menos de reserva de hotel ou do Airbnb. E é por isso que eu venho passar essa minha experiência pra vocês, para que vocês não tenham nenhum estresse, não tenham nenhum constrangimento, nenhuma raiva aí com a sua viagem, né? Principalmente nessa época que a gente já tá começando a se programar para viajar no Natal, ou para viagem do Réveillon, né? Do fim do ano. E para qualquer viagem, né, gente? Que a gente faz aí durante o ano. Então, já pega aí a canetinha, já pega o papel para anotar essas dicas, ou pega o seu celular, anota no seu bloco de notas. A primeira coisa que eu olho, que eu presto atenção, é nas fotos, né? A primeira coisa que a gente vê assim no anúncio já é as fotos, né? Se é completo, se você quer uma reserva que tenha cozinha, que tenha sala, sabe quantos dias você vai passar. Você já tem que saber isso, ter em mente quantos dias você vai passar, se você quer um local no centro da cidade ou mais afastado, se você vai de carro ou se você vai de avião ou de trem ou de ônibus. Tudo isso você já tem que ter em mente para saber qual o local que é melhor para você, que tenha um preço legal e que caiba no seu orçamento. Então tudo isso vai contar, né? E se for só um quarto, um hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, então tudo isso é bem importante a gente observar e prestar atenção já antes de começar a fazer a pesquisa para reserva, né? Então a primeira coisa que eu presto atenção é nas fotos, se as fotos vão me chamar a atenção. É claro que a gente tem que ter em mente um valor, mais ou menos um valor X, que cabe no nosso orçamento, né? Afinal, viagens não é só o valor que você vai gastar, que você vai ter as despesas, não é só com a reserva, né? Tem muitas outras coisas. Então você já tem que avaliar mais ou menos quanto que vai ser, que você pode pagar pelo hotel, né? Pela sua reserva, do local que você vai ficar, como que você quer. Tem hotéis maravilhosos, chiquérrimos e com serviços ótimos, excelentes, mas vocês sabem que quanto mais, né, mais caro é. Mas é possível sim achar reservas boas que não sejam também absurdamente caras, porém você tem que estar vendo isso bem antes, né? É mais uma dica que eu dou pra vocês. Olhem o mais antes que vocês puderem, e se vocês acharem um local assim que tenha tudo aqui que eu vou falar pra vocês, tudo bonitinho, já faz a reserva. Não espera, porque esses locais geralmente são os que já ficam lotados, porque as pessoas já pegam logo, né? Com certeza são locais bons, são como dizem, achados, né? Os achados. Então, assim, a primeira coisa que me chama a atenção é as fotos do local, se é bem arrumadinho, a decoração, se tem janelas, portas de vidro, essas coisas, né? A cozinha e tal. Não precisa ser grande, claro. Na maioria das vezes é só eu e o meu esposo que viajam junto. Então não precisa ser grande, mas que tenha uma boa localização, que seja arrumadinho, limpinho. Então essa é a primeira dica, né? Você analisar as fotos direitinho. E quanto mais fotos, melhor, porque você vai ver tudo detalhado, né? Tipo 5 fotos, 10 fotos, eu acho pouco, então quanto mais foto, melhor. Depois você vai ver o preço, né? Quanto que é? Cabe no seu orçamento? Não é muito caro? Você tem que avaliar o valor médio, o valor máximo que você está disponível a pagar pelo local que você vai ficar, né? Então, depois a gente vai para as avaliações. Eu vou para as avaliações, que é muito importante. Então, assim, pra mim, 2 comentários ruins, dependendo do comentário, mas na maioria das vezes, quase sempre, 2 comentários ruins já é bastante pra eu não fazer a reserva do local. Porque, tipo,
tipo, pode ser assim, os outros podem ter falado mil maravilhas, mas se dois, até um, dependendo do que a pessoa falou, do que a pessoa deixou no comentário, até um eu deixo passar. Mas dois eu já não reservo. Principalmente se for em questão de limpeza e de comunicação com a pessoa, né? Se for em questão de, eu cheguei, não tava limpo, o banheiro não tava limpo, a comunicação da gente não foi das melhores, teve muito barulho, o apartamento faz muito barulho, que inclusive o apartamento que a gente reservou lá lá em Copenhague, na Dinamarca, era ótimo na cobertura, super limpinho, organizado, uma boa localização, porém o único defeito que tinha no apartamento, e que ninguém tinha comentado isso nas avaliações, era que ele tinha assim um piso de madeira, então tinha alguns locais, principalmente quando a gente ia pro banheiro, que fazia muito barulho. E isso à noite, né, no silêncio da noite, é meio constrangedor, né? Você saber que tem gente, pessoas do seu lado, dos lados, do apartamento do lado e embaixo, e aí você levantar à noite e fazer aquele barulho. Eu observo ali pelo menos os 10 a 15 primeiros comentários. Se esses forem bons, tem as estrelinhas, né? Que também facilita para você saber se os comentários são positivos, né? Depois das avaliações, a gente vai anotando, tá? Foto, preço, avaliações, a localização, gente. Depois vem a localização, que principalmente para quem não viaja de carro é importante. Para quem vai de avião ou de trem ou de ônibus, você tem que observar a localização, porque é bom que fique perto do centro, né? Ou no centro, se você puder pagar um pouco mais, porque vai estar perto dos locais turísticos, vai estar perto de restaurantes, de teatros, de museus, de shoppings, vai estar perto de bares, né? Então, assim, tudo isso já é uma economia que você faz para não estar pagando táxi, ou trem, ou ônibus. E também é uma economia de tempo, né? Então é bem melhor quando é próximo do centro, ou mesmo no centro. Mas se você vai de carro, tudo bem que fica um pouco mais afastado, né? Assim, não é tão ruim quando a gente vai de carro, porque dá para se deslocar tranquilamente. Você pode até optar por um que seja mais distante, mas se ele tiver todas as outras coisas que eu falei, ok, mas ele é um pouco distante do centro. Mas se tiver metrô próximo, se tiver parada de ônibus próximo, sabe? Tudo isso. E se mesmo afastado ele tiver restaurantes próximos, essas outras coisinhas, né, que a gente gosta que a gente tem que ir, né, quando a gente faz a viagem, que é restaurante, lanchonete, esses locais. Se estiver próximo, também não é tão ruim, né? Também já tem pontos a favor. Pode pegar um trem, um ônibus, rapidinho você tá lá e rapidinho você volta pro seu apartamento. A exemplo, quando nós fizemos a nossa viagem pra França, lá em Nice, o apartamento ele tinha uma boa localização, ele era bem perto da praia, sabe? 5 minutos andando, só que do centro de Nice ele era mais longe. Então, era um pouquinho mais complicado, mas não foi um fator assim que foi ruim, porque tinha a parada do trem de rua, era bem próximo, e as estações lá do centro, né? A gente parava assim nas estações, que já era bem no centro da cidade. Era um pouco distante, sim, e o trem ia bem rápido, porém tinha esses pontos positivos que a gente poderia pegar, que a gente pegava um trem facinho, ônibus. E as regras de check-in e check-out, gente, a gente tem que observar isso também. Eu sempre olho essas regras, principalmente porque meu esposo, ele fuma. E aí é bom, eu vejo se aceita fumantes ou se não aceita. E que horas que a gente pode fazer o check-in, que horas pode fazer o check-out. Por exemplo, o check-out eu não aceito, eu não pego, eu não gosto, enfim, eu não escolho que seja tão cedo, né? Se for assim a partir das 11, pelo menos, se for ao meio-dia, ótimo. Se for assim 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, tá excelente. E o check-in que seja na parte da tarde, porque a gente chega, na grande maioria, a gente chega nos locais no período da tarde. E a questão de cancelamento, como se cancelamento pode cancelar grátis, até quando pode cancelar. Como eu falei pra vocês, se aceita fumante, pelo menos ali na sacada no balcão, né? No balcão do quarto ou da sala, enfim.
se aceita. Claro que fumar dentro do apartamento, eu acho que isso não tem nem cabimento, né? Ou dentro do quarto. Mas que seja assim, que aceite que fume pelo menos ali na parte aberta, né? E aí o estacionamento, principalmente pra quem, claro, principalmente é óbvio, pra quem vai viajar de carro, tem que olhar se tem estacionamento livre na rua ou se oferece um estacionamento grátis nas proximidades ou dentro mesmo ali do prédio. E se vai cobrar a taxa, quanto que é essa taxa, quanto vai ficar por dia essa taxa, quanto o valor total fica. Principalmente, gente, se for no Airbnb, vocês, é outra dica que eu dou, já passando essa do estacionamento, que você tem que observar também, sobre quanto que vai ficar o valor total da reserva. Porque, tipo, por exemplo, no Airbnb, você vê um valor por noite, né? Tem aquele valor X por noite. E aí você pensa, 5 noites vai ficar tanto. Você faz o cálculo na sua mente, só que, assim, 90%, 95% não vai ficar aquele valor, vai ficar mais caro. E muitas vezes bem mais caro, porque tem a taxa de limpeza e tem a taxa do serviço. Então você sempre tem que apertar lá na parte que vai para pagamento, que lá já tem o valor, a descrição total de tantas noites, X valor total e as taxas de serviço. É maravilhoso quando a gente encontra um local que perfeito, né? O ok em todas essas questõezinhas e que não cobra ou a taxa de serviço ou a taxa de limpeza, cobra só uma, ou quando não cobra nenhuma. Gente, é difícil achar um que não cobra nenhuma, mas existe, eu já achei. Porém, quando cobra pelo menos um valor assim consideravelmente baixo. Porém, alguns, o preço é bem salgadinho dessas taxas, então assim, influencia bastante no valor e também na decisão, né, da gente escolher. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês seguirem essas dicas, vai ser quase certeza que você vai gostar, que você não vai ter estresse, que você não vai ficar frustrada, que você não vai ter que trocar de Airbnb na viagem, que isso complica também até na questão do cancelamento, do valor e da comunicação com a pessoa. Então, se vocês seguirem essas dicas, vocês vão ter uma estadia maravilhosa na viagem de vocês, tá? E se você gostou dos vídeos, deixa like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Gente, a minha loja, tá? Eu tenho uma loja de roupa moda fitness. Vou deixar aqui o site pra vocês ir lá fazer uma visita, ver as roupas, são maravilhosas, faz entrega ali em todo o Brasil, tá? E é isso, gente, até um próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau!